fazer. Mas o verdadeiro significado dessa renúncia é provocar dentro de nós a possibilidade de sermos melhores, de termos mais oportunidade de ser mais confiante, ou até mesmo de ter um pouco mais da posse do que somos nós. Porque às vezes a gente vai vivendo de um jeito que a gente perde a capacidade de se controlar. Então eu me exercito ali, me controlo diante de uma caixa de chocolate para depois ter condições de me controlar diante de situações mais sérias. Mas aí volta aquilo que eu estava dizendo. Estava pensando que, qual é o grande segredo da oração? O que a oração faz na nossa vida? Você vê, os monges budistas têm uma maneira específica de rezarem. O padre católico tem um jeito específico de rezar. O pastor evangélico tem um jeito específico de rezar. As religiões nos propõem os ritos. Mas o que realmente é o teor deste rito? Quando eu deito a toalha branca sobre o altar para eu presidir a Eucaristia, quando eu celebro o rito católico cristão, o que eu estou propondo e o que eu quero experimentar desta oração? E sobre isso eu pensava, que a oração, ela é um instrumental que nos coloca num processo de autorreflexão. Eu vou me autorrefletir, porque eu posso refletir sobre o outro, eu posso refletir sobre o mundo, mas a oração, num primeiro momento, ela me permite um olhar demorado sobre mim, porque toda vez que eu me coloco diante de Deus, é natural que eu leve para Ele, para conversar com Ele, todas as minhas realidades, os meus egoísmos, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas virtudes. E naquele momento em que eu estou diante do Senhor, em oração, eu tenho a oportunidade de fazer o que muitas vezes o mundo não me proporciona, que é justamente tocar essas realidades de maneira amorosa. É por isso que eu não acredito na oração que esteja desvinculado do processo amoroso. Rezar é querer o bem. Já me ouviu falar isso, né? Que quando eu rezo pelo outro, eu estou manifestando a Deus o meu desejo de bem-querer mesmo, é um bem-querer. Eu estou rezando para que o outro tenha paz, para que o outro tenha saúde, para que o outro tenha dignidade, para que o outro seja filho da justiça, né? ou que esteja dentro de um contexto de justiça. O meu querer bem, essa oração é amorosa. E toda vez que eu entro neste processo de oração, eu estou me favorecendo ficar um pouco mais humilde, eu estou me favorecendo um pouco mais de equilíbrio. Que engraçado, não é? Até os ateus admitem isso. Até os ateus admitem que a reflexão faz bem. O silêncio, um tempo de pausa, porque ateu também precisa se autorrefletir. Ele também precisa se autoanalisar. O ateu também tem necessidade de esmiuçar a sua realidade humana, porque ele também sofre das mesmas ansiedades que nós. Então todo mundo precisa se refletir. Todo mundo precisa se pensar. Como é que eu estou sendo? Quem eu estou sendo? Que lugar eu estou ocupando no mundo? Como estou tratando as pessoas que moram comigo? Como trato as pessoas que eu encontro? Como é que eu sou um cidadão? Né? O Alexandre Garcia refletia essa malandragem que existe na internet. De, por exemplo, eu passo por uma blitz e imediatamente vou twittar que tem uma blitz em tal lugar. Então aquele que não está em condições de dirigir, que já está alcoolizado, ele vê aquela informação, o que ele vai fazer? Ele vai desviar, vai procurar um outro caminho, e é nessa hora que acontecem os acidentes. Então o Alexandre Garcia refletia essa solidariedade com o que é ruim. Então eu sou solidário para livrar o outro da responsabilidade. Que país é este? Isso é um posicionamento sério de quem realmente quer uma sociedade justa, ou de quem realmente acredita no valor da vida do outro, que eu não tenho o direito de dirigir embriagado porque eu posso matar o filho do outro?
Você já imaginou se eu sou um alcoólatra, ou se eu vou a uma festa e não estou em condições de dirigir, e porque estou guiado por alguém que me diz onde tem blitz, onde não tem, eu me encorajo a pegar o meu carro e sair sem condições de dirigir, e poder matar uma família que de repente está voltando para casa? Você acha isso justo? E o jornalista refletia justamente sobre isso. Essa solidariedade com o que é ruim, com o que não é moral, com o que não é ético. Minha gente, nós precisamos pensar o tempo todo sobre isso. Será que eu engrosso a fila do processo? Será que eu estou engrossando a fila daqueles que fragilizam o corpo social? Ou será que eu sou um cidadão atuante e que faz o que é certo, ainda que aquilo me cause restrições? Tudo bem, eu tenho o direito de ir a uma festa, de beber um vinho, mas eu tenho que saber que se eu optei por beber naquela festa, é minha obrigação não dirigir. Porque isso é maturidade, é você saber que você tem direitos e que você também tem deveres. Isso é cristianismo. Se eu me digo cristão, se eu me digo adepto da vida, se eu me digo alguém que está preocupado em fazer a sociedade ser melhor, eu vou viver a dimensão da minha religiosidade assim, em ser capaz de promover o que é certo. Porque às vezes, minha gente, nós queremos viver a religião, mas nós não queremos os comprometimentos que essa religião nos traz. E para mim isso é um comprometimento religioso. Eu não sei quem é que está saindo naquele momento de carro, eu não sei quem bebeu, quem não bebeu, mas eu quero saber sobre mim, sobre as minhas escolhas. Vocês se recordam que uma vez nós falamos aqui de uma família que foi morta no trânsito de João Pessoa? Vocês se lembram daquele caso? Pois é, um rapaz jovem, que estava também visivelmente embriagado, matou aquela família. São as pessoas assumindo, muitas vezes, o direito, sem olhar para o dever. Não dá mais para a gente querer uma sociedade melhor, se a gente não cumpre o nosso papel. Eu não tenho o direito de querer um mundo melhor se eu não exercito a minha parte, se eu não realizo a minha pequena parte. Quando eu saio da minha casa, eu tenho que sair com todas as responsabilidades assumidas. Eu sou um cidadão. Isso é uma proposta religiosa. O cristianismo precisa mexer no nosso jeito de viver, nas escolhas que nós fazemos. Aí sim, nós estamos falando de uma religião que realmente possa fazer bem, que possa nos colocar como verdadeiros transformadores, como foi a proposta de Jesus. Maturidade, todos nós precisamos, nós nunca estamos totalmente maduros, e há sempre um passo a ser dado na direção dessa maturidade, e por isso nós estabelecemos essa conversa aqui, toda quarta-feira à noite, que é um desejo, uma oportunidade que a gente tem de refletir as nossas questões, para que elas ao serem refletidas, a gente possa tomar um posicionamento cada vez mais maduro, mais assertivo, na direção do que a gente considera importante. Boa noite.